Dia a todos, a você que me acompanha aqui pelo Facebook, você que me acompanha aqui pelo Instagram e também a você que vai me acompanhar pelo canal do Instituto Conecte, assistindo esta live, aula live. Estamos no nosso oitavo dia da nossa jornada do arquétipo da criança interior. E hoje podemos assim dizer que chegamos no miolo, no centro de tudo aquilo que eu busco desenvolver, falar, defender, estudar, escrever. Eu resumi toda esta teoria, este conhecimento numa metáfora. A metáfora da caverna interior, no qual nós vamos falar ela hoje, mas também eu tenho ela ali no canal do Instituto Conectem, em forma de um videozinho, você pode assistir, está lá como metáfora da caverna interior. Tenho ela escrita como um artigo no blog do Instituto Conectem também. É um resumão de todo o projeto do arquétipo da criança interior. É uma forma didática, simples, pedagógica, para falar de algo tão profundo. Até eu digo que eu fui muito inspirado em desenvolver esta metáfora. Então, hoje, o convite é para que nós possamos fazer esta viagem. Não é uma viagem para outro país, lá para ver a Copa do Mundo, não. É uma viagem para dentro de você, para dentro de nós. E talvez uma das viagens mais importantes da nossa vida. Hoje eu estava com eu estava com tempo curto, então eu li de novo o livro De Volta ao Lar. É um livro profundo, este livro, De Volta ao Lar. Então vale a pena a gente reler esse trabalho e buscar a entender mais. E que também hoje me levou a fazer, até quase perdi a hora, porque eu estava num exercício da minha criança interior. Então, eu, eu me dei este trabalho hoje de fazer este exercício de me encontrar com a criança interior, porque existe este lugar dentro de nós, este lugar que quase não é visitado. E é justamente neste lugar que pode estar escondido as maiores respostas que você tanto busca na tua vida. Aquelas respostas do medo, da insegurança, por que relacionamentos difíceis, por que eu tenho esta sensação, por que eu me sinto preso, por que eu me sinto inútil. Então, é dentro de você que se encontra as maiores respostas. E é encontrando a criança que você vai realmente encontrar todas estas respostas. O áudio está falhando. Eu ia dizer, mas porque eu estou sem microfone, ele está na voz natural.
E que bom que melhorou. Então, mas vamos recapitular um pouco a a live de ontem, porque também ela foi muito forte e importante. Por quê? Porque é importante a gente começar a pensar, rever a nossa fase da adolescência, porque é ali que nós começamos a esconder a nossa criança. Como nós vimos ontem, a fase da adolescência é essa fase do despertar, da busca pela nossa verdadeira identidade. É o período de transição entre a infância e a fase adulta. É esta fase aonde que nós muitas vezes se sentimos perdidos. Então, ontem nós falamos sobre a necessidade de pertencimento que a fase da adolescência exige. O adolescente sente esta necessidade de pertencimento, essa necessidade de aceitação, este medo de rejeição. Então, ele sente esta necessidade de fazer parte de um grupo. E também nós compreendemos ontem que é nesta fase que nós criamos e fortalecemos as nossas principais máscaras. Então, a adolescência é o período onde o ego passa a assumir o comando da nossa vida. Então, ele torna-se quase com a nossa identidade. E o ego, então, vai criando estratégias de sobrevivência para nos proteger daquelas dores da nossa criança ferida, das nossas dores emocionais lá da infância. E, ao mesmo tempo, quando ele nos protege, ele vai nos afastando da verdadeira essência e vai criando uma máscara, uma personagem quase que perfeita para se viver o mundo da realidade. E aonde que a gente passa a esconder uma essência verdadeira de quem nós já somos. Porque é importante a gente entender que quando a gente entra na adolescência, nós já temos uma identidade que foi construída lá entre os 9 10 anos, na terceira infância que eu falo, ali aonde que a criança já começou a se justificar, entender o porquê ela sofreu. Ali a criança já começou a criar a sua caixa de justificativa, as suas caixas de verdade, já começou a se identificar como ela é. Eu sou burra, eu não sou amado, eu apanhei muito do meu pai, eu sou mau. E todas estas identidades, ao entrar agora na adolescência, essa identidade ela é totalmente ignorada. Ela é empurrada para o nosso calabouço existencial. E finalizamos, né, a nossa live mostrando que ali na adolescência, então, acontece o rompimento definitivo com a infância. E aprisionamos, então, a criança no nosso calabouço existencial. Por que é importante a gente falar da nossa criança interior? Porque é falar verdadeiramente de quem nós somos, na nossa essência pura,
na essência boa, essência sol, luz divina, na centelha divina, na nossa força, no nosso herói, na nosso poder, na nossa essência, na nossa energia pura, mas também para falar daquilo que nós somos construindo na dor. Porque quando nós nascemos até os 3, 4 anos, nós somos espontâneos, nós somos livres, nós somos destemidos, nós não temos vergonha, não temos vergonha, nós não se preocupamos com aprovações dos outros, nós simplesmente somos. Mas ao longo da infância, nós começamos a perceber que não é bem assim. Nós começamos a perceber que teve momentos em que eu fiz algo e fui aprovado, todo mundo gostou, riram, bateram palma, brincaram comigo, me elogiaram. Mas teve um momento que eu fiz a mesma coisa e eu fui reprovado, brigaram comigo, e também eu comecei a ouvir frase: pare de chorar, homem não chora, engole o choro, pare de chorar, senão você vai chorar de verdade, para de ser mole, teu irmão faz melhor, o filho do vizinho é inteligente, criança boazinha não responde, Deus não gosta de criança malcriada, Jesus chora com quem faz isso. E todas estas falas não desaparecem. E aos poucos nós somos aprendendo que ser quem nós somos não é legal. Nós começamos a descobrir de que ser quem nós somos não é legal. E isso, ao chegar aos 13, 14 anos, ali a adolescência, e nós começamos então a ver que esta imagem é de dor, porque eu me vejo uma pessoa negativa, eu me vejo uma pessoa culpada por tudo o que está acontecendo. Eu me vejo uma pessoa burra, eu me vejo uma pessoa inútil, eu, eu começo a me ver. E lembre-se, quando nós chegamos ali nessa idade dos 9 anos, nós começamos a entender que todos os adultos têm a mesma ideia, a mesma verdade do que eu. É como se todo adulto visse o mundo como eu vejo. Como se as minhas verdades também fossem as verdades dos meus pais e de todos presentes. E estas verdades dos quais eu já me construí, eu começo a entender que eu sendo assim, não vai ser legal. Eu não vou ser aceito. Eu não vou ser aceito. Sendo do jeito que eu sou, ninguém vai gostar de mim. Ninguém vai querer ser amigo de mim. Então nós começamos a construir uma nova versão de nós. Uma versão construída pelo ego para nos defender. Por quê? Para evitar a dor. Porque nós começamos a entender, o ego faz com que a gente comece a entender que escondendo esta parte ferida, ninguém vai mais me machucar.
Então, é como se ele protegesse aquele machucado para que ninguém mais tocasse nele, para evitar maior sofrimento. E ele faz isso não por maldade, ele faz isso para nos proteger de maiores sofrimentos. E nós mesmo começamos a fazer isso para evitar o contato com aquela versão que nós já criamos de nós de forma negativa. Porque quando nós chegamos na adolescência, nós falávamos isso ontem, nós já temos esta versão nossa ferida clara, nós já temos elas, nós já se sentimos rejeitados, nós já temos nosso sistema de crença, valores e significado. Então a gente começa a criar uma capa de proteção para que a gente não sofra mais. Lembra que eu falava que esta autora, Live Borberhaus, ela vai colocando 4 etapas sobre a construção das máquinas. Quem quiser buscar esse livro para ler, eu só peço que tome cuidado, porque a visão religiosa dela não é católica, é espírita, tá? Então tenha um certo cuidado, tirando isso, é um bom livro. Então a visão dela é espírita, mas o termo científico muito bom. E ela vai dizendo então que a criança vai construindo esta máscara quando ela passa pelo momento de dor. Porque na primeira etapa a criança é alegre, é livre, é espontânea, ela começa a receber a não, não faz isso, não pode isso, não faz aquilo, ela começa a sentir a dor. E na terceira etapa, ela vai criando uma crise, uma revolta. E na quarta etapa, então, ela começa a entender: eu não posso ser assim, eu não posso viver assim. E quando chega na adolescência, esta identidade da dor é muito mais forte. E aí a gente falava isso ontem, que dá aquela reviravolta na cabeça do adolescente, aonde que ele não quer mais ser a criança, então ele busca uma identidade para se identificar. Por quê? Porque ele não quer mais se identificar com a criança ferida. Ele não quer mais se conectar com aquela identidade da criança. Então há definitivamente uma ruptura. E aí ele vai buscar tudo aquilo que dá para ver. Nunca se esqueça de se lembrar disso. O nosso sistema, ele tem duas missões: nos proteger e nos dar prazer. Tudo aquilo que nos protege e nos dá prazer, o nosso sistema vai fazer. Tudo, tudo. E nós vimos e vamos reforçar hoje de que a linguagem da proteção é uma linguagem sabotadora. Então é por isso que chegando na adolescência, haverá esta ruptura definitiva com a fase da criança, aonde que nós não queremos mais ter nada daquela fase infantil. Nós queremos esquecer. E aí a gente coloca definitivamente uma pedra em cima, ou como eu costumo dizer, então a gente impura a nossa criança para o calabouço existencial. E aí eu conto esta metáfora da caverna. Imagine que a nossa cabeça, Freud vai falar da metáfora do iceberg, mas eu uso a metáfora da caverna para dizer que, imaginando a nossa cabeça,
e ali tem uma caverna. Esta caverna nunca ou quase sempre nunca foi explorada, visitada. Ela, por muitos anos, ela passou desconhecida. É um local profundo, escuro, silencioso. Poucas pessoas têm coragem de entrar nela. Essa caverna representa o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. E no fundo desta caverna existe o nosso calabouço, aonde que ali dentro vive a nossa criança interior. E aqui, quando eu falo de criança interior, eu estou falando das duas versões, dois em um. Porque quando a gente jogou a nossa criança ferida para o calabouço, nós também escondemos a nossa luz, o nosso lado bom, a nossa centelha divina, o nosso poder também foi escondido. E o ego falou isso porque para que ninguém mais nos machucasse. Então ele cria isto para dizer assim: aqui você está protegida. Aqui ninguém mais vai machucar você. E nós acreditamos nesta. E o ego então começa a dizer: deixa que aqui para frente, deixe que daqui em diante eu assumo o comando. Você fica quietinha ali. Você está ferida, está machucada, vamos te poupar, vamos te proteger, porque você é quase como uma criança inútil, incompetente, que precisa ser cuidada. Então vamos te proteger. Você é meio que a gente descasta toda a nossa parte da infância. E nós literalmente sabemos isso. E quantas pessoas começam, então, daqui para frente, a assumir a sua vida de forma racional, lógica, acreditando que trabalhar, se esforçar, lutar, ela vai conseguir ter tudo aquilo que quer. Aí chega aos 20, chega aos 30, chega aos 40, a pessoa está ferrada, lascada, está pior do que lá atrás. Daí ela olha para trás e diz: tive azar na vida. Não foi azar, foi autossabotagem. Foi a negação da nossa criança ferida. Então, quando nós passamos a construir a nossa vida pela identidade do ego, nós só vamos se ferrar. Porque nós mesmos vamos nos sabotar. Lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. A razão não prevalece a emoção. A emoção prevalece a razão. A emoção é a senhora que comanda a nossa vida. Nós vamos falar profundamente sobre isso amanhã, quando nós falarmos sobre o poder do subconsciente. E o maior erro que nós cometemos na nossa vida é negar as emoções. Por isso que eu defendo muito esta tese. Nós, seres humanos, temos três dimensões: o corpo físico, biológico, que tem uma vida própria, biológica, natural, que a razão já não comanda. Eu não dou ordem para respirar, eu não dou ordem para o meu estômago trabalhar, eu não dou ordem para o meu rim trabalhar. Então, biologicamente, o meu sistema biológico, ele tem uma vida própria, tem instinto próprio. O pensamento, falando de biologia da mente, também tem uma finalidade própria. Nós vamos falar isso amanhã. Também tem. Porque nós pensamos de 60 a 70 mil pensamentos diários e só temos consciência de 5%. O restante é automático, o restante é inconsciente. Então, quando a gente nega toda esta parte emocional,
Nós não vamos viver o lado físico bem e nem o lado espiritual, muito menos, porque nós vamos estar sob a influência, muitas vezes, do superego rígido, das regras rígidas, daquelas daquele medo, e aqui eu falo novamente como autoridade que está ali no meu livro, o o meu livro sobre o Deus que eu creio é um Deus de amor e de misericórdia. Amanhã eu posso aprofundar um tempo sobre isso, porque negar as nossas emoções é não viver com autenticidade a nossa vida espiritual, a nossa religiosidade, porque nós vamos se auto-sabotar, até mesmo na própria oração. E é isso que eu falo sobre o livro, o, como eu destruí a minha vida através da oração, porque nós vamos estar nos auto-sabotando. Vai ter o sentimento reverso. Por quê? Porque o subconsciente, ele é o primeiro a acolher a nossa oração. E ele não acolhe aquilo que eu falo, ele acolhe aquilo que eu sinto. Então eu posso estar clamando, Senhor, por favor, eu estou sentindo dor. Senhor, eu não quero que isso aconteça. O meu subconsciente está dizendo, eu quero que isso aconteça. É isso que vai acontecer. Por isso que negar as nossas emoções é um erro até mesmo para a nossa vida espiritual. Então, o nosso ego, quando nós entramos ali nessa fase da adolescência, ele então empurra a nossa criança para lá e constrói então uma proteção. Ele coloca ali, eh, ele se torna então um guardião da nossa mente. Ele acredita ser o guardião da nossa mente subconsciente, da nossa criança interior. E ele exatamente, ele faz aquilo que qualquer um protetor faria quando uma criança sofre demais. Então, o ego ali, as máscaras que nós vamos construindo, ele vai construindo estas falas dizendo, olha, esquece tudo. Deixa que daqui para frente a gente vai ser forte, a gente vai ser corajoso, vamos esquecer o passado, esquece aquilo que o teu pai fez, esquece aquilo que a tua mãe fez, põe uma pedra em cima, esquece o que, que aquele cara fez com você, esquece o passado, o que, que importa é daqui para frente. Essas são as piores falas do ego. E que a gente repete como se negar é empurrar para o inconsciente e criar uma nova identidade, aquilo que nós negamos fosse, eh, perdesse o poder, vamos dizer assim, perdesse a força, perdesse a influência sobre nós. E é aí que a gente se engana, porque aquilo que nós mais negamos é aquilo que mais influencia a nossa vida. E aqui eu volto a trazer aquela frase de Carl Jung, que ele vai dizer: enquanto que a gente não trouxer tudo aquilo que está do inconsciente para o consciente e trabalhar essas questões inconscientes, o inconsciente vai conduzir a nossa vida e nós vamos chamar isso de destino. Lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. Nós agimos 95% de maneira inconsciente, hábitos inconscientes. Todos os dias, antes de você racionalmente acordar, de você tomar consciência de si, o teu corpo, o nosso corpo e o nosso emocional já acordado bem antes de você. E quando eles acordaram, eles já acionaram tudo aquilo que está programado para hoje.
e você vai executar esta programação. É por isso que eu falo que nós somos uma máquina programada pelo nosso inconsciente. E a nossa vida tende a dar mais do mesmo. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. Empurrar a nossa criança para o nosso calabouço existencial, para o nosso inconsciente e achar que colocar uma pedra em cima, a gente vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente quer conquistar, é uma doce ilusão, porque nós vamos, em muitos momentos e quase sempre, nos sabotar. Porque entre razão e o eu emocional sempre vai prevalecer. Infelizmente, nós não gostamos, não queremos, e é doído ouvir o eu emocional. Repito, nós não gostamos, não queremos ouvir o eu emocional, aquela voz que dói dentro de nós, aquela voz que machuca dentro de nós, aquela voz que ainda sangra dentro de nós, aquela voz que clama por ser acolhida, que clama por misericórdia. E é importante a gente acolher. Hoje, como eu falei no começo, eu li de novo o livro De Volta ao Lar. E antes de entrar nesta live, eu estava fazendo um exercício, ainda ouvindo a minha criança interior, ouvindo uma parte minha muito poderosa ainda, que eu sei que eu preciso ainda curar, que eu preciso ainda ouvir, ressignificar, olhar para esta parte ferida e dizer: pequena criança, eu te entendo, eu te vejo, eu entendo a tua dor, eu entendo tudo aquilo que você passou. Eu entendo aquilo que você sofreu, aquilo que você construiu, eu entendo as tuas verdades, eu entendo tudo aquilo que você construiu como verdade, muitas delas foram quase que pensamentos fixos sobre você. Eu entendo. Eu entendo que todas estas memórias, como nós vamos ver amanhã, não está só no meu subconsciente, ela está no meu corpo. E o meu corpo, as memórias psicofísicas são as mais difíceis de trabalhar. As memórias corporais são as mais difíceis de trabalhar e de ressignificar, porque enquanto eu não criar uma nova emoção tão forte quanto aquela que eu vivi lá no meu corpo, eu não consigo alterar aquela energia. Uma forte emoção, ela cria uma nova emoção. Por isso que quando eu participei e fui buscar terapias de alto impacto emocional, foi para entender, diante de uma frase de José Roberto Marques, que ele sempre fala, e quem faz e tem um dia, não estou ganhando nada para falar dele, mas eu honro e respeito muito este homem. Para mim é um, olha, é um dos mais profundos que eu tive, é José Roberto Marques, que ele sempre disse: toda mudança tem que ser psicofísica. E era justamente esta mudança psicofísica que eu estava fazendo. Alguém me perguntou hoje: padre, você pensa ver alguma coisa após a live, essa jornada de 21 dias? Não tinha nada em mente, mas nada que eu possa criar um, um final de semana para a gente viver tudo isso na prática, né? Pessoalmente, 2 dias, 3 dias, para que possamos viver, e um só com alto impacto emocional, vivendo esta experiência psicofísica. Gente, aqui está começando a trovejar. Ontem tivemos uma queda de energia aqui, que é raro acontecer. Caso
acontecer, eu retomo em outro momento essa live, tá certo? Mas espero que eu consiga terminar. Então, eh, essas memórias que nós vamos criando, principalmente essas memórias racionais criadas pelo ego, elas vão nos afastando da nossa criança interior. E é por isso que muita gente nega 100% as suas emoções. Nego 100% as suas emoções. Tem pessoas que não são muito, eh, até mesmo quem é emocional nega as suas emoções, mesmo sendo predominante emocional, como eu, né? Eu sou predominante emocional. Eu já atendi pessoas que são predominante racional. Mesmo quem é emocional tenta negar as suas emoções. Só que quem é predominante racional, ele se torna muito mais, como se diz, eles negam muito mais as emoções. Eles não aceitam o eu emocional de jeito nenhum. Tanto que para muitos deles sentir emoção é sinal de fraqueza. Quem sente emoção é gente fraca. Por isso que eles usam muito essa. Olha, para mim o que que aconteceu não importa. O importa é daqui para frente, porque eu sou lógico, eu sou racional, eu sou controlador, eu não existe nenhuma pessoa racional sem ser emocional. Isso é uma linguagem sabotadora, tá? E quando o ego então nos coloca ali no nossa caverna existencial, metaforicamente, ele não nos deixa sozinho. Ele continua sendo aquele que acha que manda tudo, aquele que controla tudo. E como nós falamos, o grande problema do ego é quando ele assume a voz de comando. Quando ele faz com que eu passe a acreditar que eu preciso esquecer o passado, que eu não posso ouvir a minha criança, que eu não posso olhar para aquilo que me aconteceu, para todos aqueles momentos que eu fui humilhado, fui rejeitado, que eu passei por bullying, que eu sofri abuso, que eu apanhei, que eu chorei, porque tudo isso é frescura. O ego vai dizer que tudo isso é frescura, que nada disso influencia na nossa vida de adulto. Lembra que eu falava da metáfora do pântano? Então o ego ele constrói esta metáfora do pântano que a gente via tanto nos desenhos, né? Então há uma floresta encantada, aonde que nós vivemos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas essa parte do pântano nós não podemos entrar porque existe monstro. Mas de vez em quando um monstro vem para cá, né? Ele, de vez em quando. Aí o herói tem que entrar no pântano e vocês perceberam que boa parte destes desenhos, os monstros não são destruídos, há um feitiço sobre eles e quando o feitiço acaba, aquilo que era pântano também se torna uma floresta encantada, um lindo jardim. Eu costumo dizer que esta é uma das piores linguagens do ego, porque o ego ele faz a gente viver essa floresta encantada, principalmente quando a gente está na adolescência, porque a gente tem sonho. A gente tem sonho de construir casa, a gente tem sonho de construir família, a gente tem sonho de construir um bom trabalho, ter um bom emprego, comprar roupa de marca. E quando a gente vai trabalhando, a gente vai começando, as coisas não vão fluindo como a gente quer. E a gente vai se frustrando. Quando chega nos, provavelmente, quando chega nos 30, 40 anos, 50 anos, muitos já estão frustrados. E muitos vão morrer frustrados. E quando eu entrei nesta fase, eu entrei na dor. Só que eu fui buscar curar a minha dor. E eu fui libertar.
Eu tive a graça, o privilégio de entrar na caverna e me libertar. Só que muitas pessoas vão criar um pensamento fixo, aquela identidade lá da infância, e elas vão então chegar à conclusão: eu estou assim porque eu sou ferrado, porque eu nasci assim, toda a família é pobre, lascada, eu também sou, porque talvez seja a vontade de Deus, aquele sofrimento que eu passei, talvez seja a cruz que Deus me deu para carregar e eu não posso largar a cruz, porque se eu largar a cruz eu não vou me salvar. Como eu costumo dizer, cuidado com isso. Você pode ir para o inferno por causa disso, por três motivos. Primeiro, você está culpando Deus por uma coisa que ele não fez. Lembre-se sempre, tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. Nada acontece na nossa vida sem passar por aquilo que eu acredito primeiro. Nada vem do acaso. Eu não creio no acaso, eu acredito numa construção. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, amanhã nós vamos falar como que nós construímos muito da nossa realidade. Negando, primeiro negando. Então, eu nego que eu sou responsável, culpo Deus. Nego Deus me ajudar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados o vosso fardo, que eu darei descanso. E você teme em querer carregar esta cruz até o fim? Se Jesus está pedindo, vinde a mim, entregue a mim esta dor, entregue a mim este sofrimento, entregar a Jesus a sua dor, entregar a Jesus o seu coração é o quê? É permitir que você entre lá, cure e restaure a tua criança ferida. É de dentro do ser humano que saem as más inclinações. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós atraímos aquilo que somos. Como é dentro, é fora. Lembre-se sempre de nunca de se esquecer disso. Nossos resultados vêm das nossas ações. Nós agimos conforme estamos emocionalmente, estado interno, dor ou graça. Estado interno, criança ferida, criança negada, criança humilhada. O nosso estado interno, as nossas emoções, vêm dos nossos pensamentos, pensamento daquilo que eu estou programado. Então, o ego, ele cria, diante disso, esse calabouço existencial, metaforicamente, este local aonde que a nossa criança habita. Criança aqui, lado ferido, e a nossa centelha divina, a nossa essência, a nossa luz, a nossa parte boa, aquilo que temos de bom. E ele então coloca ali quatro grandes guardiões. O primeiro dele eu chamo que são as nossas feridas emocionais, as máscaras que nós criamos. E as nossas feridas, segundo a live Boberhaus, ela vai dizer que são cinco feridas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. José Roberto Marques, ele vai colocar o fracasso e o abuso. Abuso não só abuso sexual, todo tipo de abuso. E eu trabalho também com a ferida da fome, porque a fome não é só uma questão física, porque ela também traz muitos danos emocionais e muitos danos irreversíveis para a mente de uma pessoa que passa fome na infância. São danos emocionais, psicológicos, neurológicos, quase que irreversíveis. Por isso que eu trago a questão da fome. E lá no meu livro, onde que eu falo sobre o, o método da cura da criança interior, eu descrevo esta ferida com profundidade, quase que em um capítulo. Tá? Eu defendo esta tese.
E essas dores, é sempre importante entender que essas dores permanecem vivas dentro de nós até a gente conseguir encontrá-las. O segundo grande guardião é as nossas crenças limitantes. As nossas crenças limitantes são as nossas verdades, aquelas que são absolutas para nós, aquelas crenças que nós não abrimos mão. E aí é importante a gente, no método, no processo do método da cura da criança interior, a gente trabalha cada um desses quatro monstros. E quando a gente trabalha nas crenças, eu sempre costumo dizer que é um dos momentos mais complexos. Por quê? Porque eu vou começar a questionar as minhas verdades. E aqui eu começo a desmontar as minhas máscaras, porque eu vou começar a ser crítico de mim mesmo. Dentro da escala do processo evolutivo, que é um livro do José Roberto Marques, né, o terceiro passo dentro do método é sabedoria, é conhecimento. Conhecimento dentro daqui é a capacidade de ficar curioso, a capacidade de entender porque o outro pensa diferente do que mim, do que eu. Então é entender que as minhas verdades são minhas verdades. Eu não sou mais criança para dizer que eu tenho verdades absolutas e que todo mundo tem as mesmas verdades do que eu. Todo mundo pensa o mundo igual a mim. Não, tem muitas verdades e eu preciso então aprender a criticar estas verdades. E aí a ferramenta mais poderosa é de gestão das emoções que eu aprendi com o Dr. Augusto Cury, que é DCD, duvidar, criticar e determinar. Então eu vou começar a criticar as minhas verdades, as minhas crenças, tudo aquilo que eu acredito como sendo verdades, até mesmo daquelas verdades absolutas. Porque esta verdade e a visão e percepção que nós temos de nós, ela se torna nossa bússola, ela se torna nossa direção, ela se torna o nosso norte, ela que conduz o nosso piloto automático. Ela está na nossa programação automática. Porque se são verdade para nós, é indiscutível. E muitas destas verdades se tornaram fixas. E eu preciso abrir mão destas verdades. Eu preciso ser crítico delas. Eu preciso criticar até mesmo as minhas verdades de fé. Eu nunca me esqueço, no nosso primeiro ano de teologia, o nosso professor de teologia da fé, no primeiro dia de aula, ele chegou, mas destruiu tudo. Gente, foi um rebuliço. Eu lembro que houve revolta na sala, os pessoal fizeram abaixo-assinado, foram ao diretor, quiseram mandar carta por bispo, porque o professor, que era padre, ele chegou e destruiu tudo o mistério da fé, tudo, e deu aquele rebuliço. Eu, assim, meio que coloquei um ponto de interrogação, e disse assim: algo aqui não está muito bem. Noutra semana, quando começou a matéria dele, ele só fez uma pergunta: por que vocês ficaram tão revoltados? Se é verdade para vocês, por que ficaram revoltados? Então, ou seja, o fundamento da nossa fé também não estava verdade. Claro, nós éramos primeiro ano de teologia, mas para a gente entender que nós também precisamos buscar critérios, ser críticos até mesmo na fé. Toda crítica feita com sabedoria se torna ciência. Toda crítica feita com ignorância se torna violência. Quer que eu repita? Toda crítica feita com sabedoria se torna ciência. Toda crítica feita com ignorância se torna violência. Terceiro guardião, os sabotadores. Esta linguagem é aquela voz que o ego mais gosta de usar. Aquela voz que vai dizer, não dá certo, não é bem assim,
eu sabia que ia dar errado, eu não consigo, eu já tentei muitas vezes, eh, eu já estou velho demais, é melhor ficar do jeito que está, é melhor não tentar. Então, as nossas crenças, os nossos sabotadores, eu sempre costumo dizer que são duas amiguinhas que andam de mão dadas, fazendo malvadeza para nos ferar a vida. Porque os nossos sabotadores vão fortalecer as nossas crenças limitantes. Então, quando eu olho para mim e tento uma vez e digo eu não consigo, eu posso estar fortalecendo a minha imagem interna de dor e de sofrimento. Eu posso estar fortalecendo aquela imagem, aquele padrão de pensamento, aquela programação negativa do qual eu já tenho de mim. E essa voz, ela 90% ela parece ser a tua voz, a voz de comando. E 90% ela é. Mas só que esta voz é o ego tentando te proteger de sofrimento. Quarto guardião, que é os nossos a influência dos nossos antepassados. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre a influência dos nossos antepassados, porque remete a talvez se confunda muito com aquela teoria de vidas passadas. Nós não estamos aqui falando de reencarnação, até mesmo eu não creio em reencarnação. Honro e respeito quem crê e acredita, mas eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na vida eterna. Eu creio na Santa Igreja Católica. Bom, então não confundir com isso. Mas é importante que a gente entenda que quando nós viemos ao mundo biologicamente, nós carregamos moléculas do pai e moléculas da mãe que se fundem. Então, nós biologicamente, naquelas moléculas, né, naquela célula que vem do pai e a célula da mãe, então elas vêm energias do qual a gente diz que tem um fio condutor que é a herança que recebemos dos nossos pais. Então, nós não recebemos somente dos nossos pais o sobrenome, a cor dos olhos, a semelhante. Não, nós herdamos também alguns conflitos, que algumas tradições vão chamar de maldição, que é mais usada, né? A maldição, queda de maldição, e outras vão chamar de emaranhado. Emaranhado é mais dentro da linguagem da constelação familiar, que usa mais este termo de emaranhado. Então, todos nós trazemos este fio condutor de crenças herdadas, de problemas, de vínculos herdados pelos nossos pais. E que a nossa criança, então, absorve tudo isso e se tornam ela, que vai se tornando a sua identidade. Por isso que quando eu falo de construir a identidade na dor, é porque a gente olha para toda esta dor que nós passamos e vamos construindo a nossa identidade, que é a visão e percepção que nós temos de nós, principalmente ali na fase dos 9 anos, 10 anos, quando eu vou olhando para mim e vou justificando para mim porque eu sofri, e vou chegando à conclusão que eu sofri porque eu mereço, porque eu sou mal, porque eu sou burro, porque o pai não me ama, ele não me ama porque eu não deveria ter nascido, eu sou culpado por tudo. E ali nós vamos então começando a construir uma identidade, a visão que nós temos de nós. E toda essa identidade nós vamos carregando até hoje em nós. Toda esta identidade,
ela está em nós até hoje. E essa identidade é construída, é defendida pelo ego com esses quatro grandes guardiões que eu metaforicamente falo que nós precisamos trabalhar. E é importante que a gente entenda que esses guardiões, para a criança, não são monstros, são proteção. Então a criança ela se sente bem ali dentro do calabouço com esses quatro monstros. Então eles ajudam a criança a se sentir segura, se sentir protegida. Então é aquela parte nossa que diz assim, para que eu tentar? Eu já tentei tantas vezes. Então é melhor ficar quieto no meu canto. Então, por que tentar? Eu já tentei tantas vezes, então eu vou ficar quieto. Para que ir para academia? Eu já fui tantas vezes e não deu certo. Eu já rezei tanto, tanto pedindo essa graça e Deus não me atende. Então é porque talvez eu não mereço ou não é da vontade de Deus. A gente vai falar sobre isso amanhã, para que a gente entenda que a forma como eu me vejo internamente, que é essa parte inconsciente, ela interfere até mesmo na minha vida espiritual, até mesmo na minha vida religiosa. Por isso que é importante a gente ir lá, entrar, encontrar e curar, para que eu possa então acessar a criança, entender a criança, ouvir a criança, amar a criança e dizer, pequena criança, eu te entendo. Eu entendo a tua dor. Eu entendo tudo aquilo que você viveu. Eu entendo as tuas verdades. Eu entendo tudo aquilo que você construiu de você. Eu entendo a visão e percepção que você teve. Eu entendo que lá na adolescência você preferiu esconder tudo isso e buscar trabalhar de forma racional, lógica, egocêntrica, voltada em você, eu consigo, eu dou conta, eu vou conseguir ter o carro, eu vou conseguir ter a casa, eu vou conseguir ter um bom relacionamento, eu vou construir uma família, eu consigo, porque é isso que eu quero. Aí chega os 20, 25, 30, 40, 50 e não conseguimos nada. Aí muitas pessoas se questionam por quê. A resposta está na criança negar. A resposta verdadeiramente está dentro de você. A resposta que você busca está dentro de você. Quando você tiver a coragem, a paciência de ouvir a sua criança interior, muitas destas respostas você vai encontrar. Muitas dessas respostas vai vir quando você então encontrar esta resposta, quando você se permitir entrar na sua caverna existencial. Lembre-se sempre de nunca se esquecer de se lembrar disso. Dentro de você há uma caverna. E dentro desta caverna há uma criança abandonada, ferida, machucada. Esta criança carrega dor e sombra, luz e sombra, feridas e potencial está dentro de você. Quando você cura a sua criança ferida, você também liberta o teu potencial, a tua força, o herói que existe dentro de você. Como eu sempre costumo dizer, se todos nós soubéssemos da força que temos dentro de nós deixaríamos de ser uma mera Maria Fumaça e nos tornaria um trem bala. E quero hoje novamente terminar com aquela frase que para mim é uma frase de poder, de empoderamento, de motivação,
a frase de Napoleão Hills: você tem dentro de si todo o poder que você precisa para adquirir tudo aquilo que você quer e precisa neste mundo. E a melhor maneira de adquirir este poder é acreditar em si mesmo. Acredite em você. Você tem um poder, você tem uma força dentro de você que nem você conhece. Esta força é capaz de fazer com que você vá para onde até você duvida. Para onde todos duvidam. Você é capaz de construir pontes, construir em vez de construir muros. Você é capaz de realizar todos os teus sonhos, todos os teus desejos, quando você se conecta com esta força e permite que a tua força interior, que está presa nas tuas dores, seja libertada. O teu poder, a tua força. E quero verdadeiramente te convidar para experimentar esta força que existe dentro de você. Ontem eu estava olhando um vídeo que me chamou muita atenção. Um menino, uma criança, que foi feroada, levou não sei quantas feroadas de abelhas africanas, que levaria qualquer pessoa a óbito. Mas ele assistia aqueles desenhos de liberar poder, liberar o seu id, o seu poder, a sua força, a sua energia. E quando ele foi feroado por aquelas abelhas, ele lembrou deste desenho. E o que ele fez? Ele fez uma ferramenta de alto impacto emocional. Ele se transformou naquele poder, naquela força. E isso gerou tanto hormônio de poder, gerou tanta adrenalina que o manteve vivo ao ponto de salvar a sua vida. Eu não achei mais este vídeo, mas eu vou procurar este vídeo, porque achei muito poderoso para entender o poder que nós temos dentro de nós, ao ponto de salvar esta criança do poder que ele despertou dentro dele, mantendo o seu corpo, a sua vida viva. Por isso, entenda, você tem o poder. Gratidão a todos vocês que estão acompanhando aqui pelo Instagram, você que estão acompanhando pelo Facebook ou vão acompanhar pelo canal do Instituto Connect. Quero agradecer de coração a cada um de vocês e quero novamente pedir a você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook e no canal, que você possa me ajudar a compartilhando, curtindo e comentando todos os meus materiais. Vai lá, curta, comente e compartilhe cada postagem, cada stories, comente, curta, porque quanto mais você curta, comente e compartilhe, mais as plataformas vão dizendo que este material é relevante, que este material é bom. E quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor para mim. Por isso eu peço novamente a vocês, curta, comente e compartilhe todo este material. Demais, gratidão. Até amanhã para falar sobre o poder do subconsciente.